Boa tarde a todos os irmãos. Vamos comentar aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Obediência e Resignação. É o item 8, escrito por Lázaro em Paris de 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Não são a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezada pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e viera fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que feche o seu entendimento, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. A doutrina espírita, então, nos fala, nesse item, da obediência e da resignação. E vem logo em nossa mente a questão da passividade, né? E ele afirma aqui que a resignação e a obediência não são a negação da nossa vontade, não é? Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos dessas virtudes, e ele não se rebelou contra a vontade do Pai. Ele até ficou temeroso quando chegou próximo à sua hora, né? A hora do seu martírio. Falou: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Porque ele estava na matéria e, como ser humano em matéria, ele também teve os sentimentos de medo, de insegurança, de depressão que nós temos, né? E ele precisava passar por tudo aquilo que nós, seres humanos, passamos para que ele pudesse servir de exemplo. Porque uma pessoa não pode falar sobre um assunto que ele não vivenciou, pelo menos não é recomendado, né? Então, como Lázaro dizia aqui, né? A questão da obediência e da resignação não é que nós precisamos aceitar tudo, não expor a nossa opinião, não expor o nosso sentimento, mas é o contrário, é a resignação e a nossa vontade. Por quê? Se nós partimos de um princípio que existe um Deus Pai Criador, que criou todas as coisas, todos os seres, que é justo e bom, soberano, então cada coisa que nos acontece tem a sua razão de ser, tem o seu motivo. Nós não podemos saber de tudo isso porque o véu nos é posto sobre a vista quando nós nascemos, que esquecemos das outras reencarnações. Mas através do estudo, por exemplo, da doutrina espírita, todas essas leis são explicadas. Todas essas questões que são abordadas nas obras de Kardec são explicadas ao ser humano, coisa que não havia como ser feito na época de Jesus. Por isso Jesus falava em parábolas, né? Então, ser obediente e resignado não quer dizer ser passivo e aceitar tudo. Se nós presenciamos um ato de injustiça, qualquer que seja, né, e nos omitirmos, nos calarmos, nós estamos sendo injustos. Então, não é disso que está falando aqui. Ele também cita que a obediência é o consentimento da razão. Olha o crivo da razão que Kardec tanto fala, né? Que tudo que nós ouvirmos, lermos, que as pessoas falarem, a gente não precisa, não tem que aceitar prontamente. A gente tem que raciocinar. Para isso, Deus nos deu a inteligência, não é isso? E a resignação é o consentimento do coração. A gente vê tantos irmãos enfermos, doentes por tanto tempo,
e que não se rebelam e que têm paciência e que são gratos, não é? Alguns de nós, em alguns momentos, quando temos notícia de uma doença grave, de uma enfermidade, a primeira coisa que a gente faz é não aceitar, é negar. Mas depois, todo mundo quer ficar bom e tem esperança de ser curado, né? Mas quando é da vontade de Deus e da nossa escolha, porque, como falamos na outra palestra, a gente solicita as provas e encarnações. Quando então é da nossa necessidade espiritual passar por aquela prova, por aquele sofrimento ali, se nós temos o entendimento do porquê das coisas, isso só se dá quando a gente leva em consideração a reencarnação. Se a gente levar em consideração só uma vida, esse Deus seria um Deus injusto, que cria ricos e pobres, bonitos, enfermos, aleijados, seria um Deus injusto. E não é nesse Deus que nós cremos, né? Mas quando nós temos resignação, nós temos aceitação da prova, aceitação das expiações e sabemos lidar melhor com isso, porque sofremos muito menos, né? E como ele citou aqui, na atualidade, que isso foi lá na época que ele escreveu o livro, mas ainda está assim, né? A virtude da nossa geração, que a gente está vivenciando, é a atividade intelectual. Então, nós precisamos sim acompanhar, né, o desenvolvimento tecnológico, as novas descobertas, as novas técnicas, não é? Só que temos também aqui o vício, que é o vício da indiferença moral. Ao mesmo tempo que a humanidade caminha para uma evolução quântica, tecnológica, ela está muito lentamente evoluindo moralmente. E, no entanto, essa é a questão que o ser humano precisa mais aprimorar, que é a questão moral. Todos nós, não é? É muito mais fácil você lidar com uma questão de raciocínio do que com uma questão de sentimentos. Sentimentos, né? O coração das pessoas é uma terra que ninguém pisa. Só quem está passando pelo problema sabe o quanto está doendo, né? E falando em dor, em sofrimento, né? Na lei do progresso, que tudo obedece à lei do progresso, nós selecionamos aqui um trechinho do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na terceira parte, quando ele fala as potências da alma. Então, Leon Denis diz assim: a dor, tudo que vive cá embaixo sofre, a natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou os seres. O animal está sujeito à luta pela vida. Quanto à humanidade, para além dos séculos, ecoa a cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes eleva com uma intensidade cortante, regular como uma onda. A dor segue todos os nossos passos e o homem se faz a eterna pergunta: por que da dor? Né? Então, o ser humano é um eterno lastimador. A maioria de nós só sabe reclamar, isso desde a infância, né? Entra na adolescência, nós estamos sempre insatisfeitos, né? Por isso é tão bom, tão necessário colocar a criança desde cedo na evangelização, para ela ir tendo contato com a explicação dessas leis, para ela tendo o entendimento e tendo também o enfoque da vida mais otimista, mais positivo. A gente só olhar dor, olhar sofrimento, tristeza, não. Não é porque nós somos espíritas que nós precisamos ser sisudos, resmungões, sérios. Não, a gente tem que olhar com alegria. A gente vê vários filmes aí sobre a vida de Jesus, né? E tem um que eu gosto muito, que é Jesus sob a visão de Mateus, e que mostra que Jesus não era uma pessoa séria, uma pessoa triste. Ele era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. A gente olha para a natureza e vê os passarinhos cantando, as borboletas. Nós ainda estamos na semana de comemoração das crianças, né? Então, a gente, na infância, a gente está muito próximo da reencarnação passada e da erraticidade do espírito, né? Conforme a gente vai crescendo, vão vindo as responsabilidades, as dificuldades, a gente vai se embrutecendo um pouquinho, então a gente vai perdendo aquela nossa criança interior, a nossa alegria, a nossa jovialidade, quando é o oposto, a gente precisa regar essa alegria, né?
essas virtudes que Jesus ensinou, da alegria, da paciência, né? Porque a juventude é um estado de espírito, não é uma coisa cronológica, né? Então ele citou aqui que o moral, a falta de moral é a grande chaga da nossa humanidade. Então a gente vê a indiferença das pessoas com sofrimento, a gente vê os noticiários de televisão onde mostram grandes atrocidades e vira uma coisa comum, uma coisa normal do cotidiano, quando não era para ser. O ser humano não tem que se comprazer com a dor, com a violência, né? Aí as pessoas falam, ah, mas a televisão só mostra violência, morte e sexo. Ela mostra por quê? Porque o ser humano gosta, porque o atraso moral do ser humano pede isso. Agora, os seres humanos que têm bom senso, né, discernimento, eles buscam atividades, leituras e programas mais saudáveis, mais salutares. Não é quem não gosta da violência. Eu não quero ser assaltado, eu não quero violência na minha família. Então eu vou ficar vendo e ouvindo noticiário de Rádio Patrulha o dia inteiro? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu mudo de canal. Eu nem vejo televisão, para falar a verdade, né? Então vamos tentar buscar uma sintonia com as coisas felizes, com as coisas alegres, não com a queixa, com a reclamação. Isso cada um de nós, não é para a gente tomar conta se o outro está reclamando ou não. É para a gente se vigiar, orar e se policiar com relação às nossas queixas. Então, Leon Denis falava que os animais estão no estágio de evolução, são utilizados em laboratórios, muitos são maltratados, graças a Deus já estão surgindo as leis que proíbem a exploração dos animais, não é? E o ser humano é um eterno lamentador, com raríssimas exceções, não é? E ele diz, por que da dor? Leon Denis nos responde, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. O sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreender a lei do progresso. A dor física produz sensações, o sofrimento moral, sentimentos. O prazer e a dor residem bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, é tarefa de cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar prazer e dor e limitar-lhe os efeitos. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, fazer dela um instrumento de elevação. Então, não poderia ser descrito de forma melhor a questão aqui por Leon Denis, não é? Do sofrimento e da dor. Então, a dor existe, né? Uma coisa que incomoda, ou fisicamente ou emocionalmente. Mas o sofrimento não necessariamente precisa acompanhar a dor, se há o entendimento, o esclarecimento. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade seria essa? As máximas que ele mesmo deixou para a gente, aí quando esteve de passagem na Terra e que perduram até hoje, 2000 anos, não é? Então, se nós procurarmos ler, entender e estudar em grupos toda a doutrina espírita e principalmente o Evangelho de Jesus, nós vamos ter aqui a receita da felicidade, que é lidar com a dor sem sofrimento, né? E nos solidarizarmos uns com os outros também, né? Porque todo mundo já deve ter reparado, né? Muitas pessoas são voluntárias em casas de caridade e tem algumas que têm tantos problemas materiais, físicos, enfermidade, e elas se lançam, se jogam. A prática da caridade, aí trabalhar em prol do outro e esquecem as suas mazelas. Elas não vivem reclamando, elas vivem com um sorrisinho no rosto, não é? Às vezes estão muito mais idosas do que nós, do que os mais jovens que reclamam indefinidamente de tudo, né? Jovens esses que eu admiro, amo e são o futuro do nosso planeta, mas que lamentavelmente, por culpa dos próprios pais também, estão muitos deles com uma condição de acomodação, de querer tudo na mão, a hora e a tempo, né? E não é assim, bem assim que acontece. Não é tudo que a gente pede a Deus que nos é dado. Da mesma forma, a criança e o jovem também precisa ter limite e precisa entender e reconhecer se ele recebeu alguma coisa,
o porquê que ele recebeu. Uma pessoa, uma criança, um jovem, que não age coerentemente, que não respeita pai, mãe, professor, ele não merece ser presenteado toda hora. Então, o pai e a mãe que equivocadamente faz isso, está alimentando uma rebeldia do espírito, está formando ali um espírito para a sociedade, porque o espírito não é propriedade do pai e da mãe, né? Então, todos os psicólogos estão aí para falar, Jesus e todos os guias espirituais, não é? Nós precisamos de disciplina, nós precisamos de limite. Isso não é castigo, isso é educação. Então, o papai e a mamãe que fazem todas as vontades dos filhos, das crianças e dos jovens, depois não reclamem, né, se eles lhe virarem os rostos e forem rebeldes e saírem para o mundo achando que são donos da verdade e que tudo podem fazer, porque eles vão sofrer, porque a vida não é assim. Nós estamos sujeitos às leis do ser humano, que muitas vezes falham, né? E às leis de Deus. As leis do ser humano falham, mas as de Deus não. Então a gente não cria o nosso filho para nós, a gente cria para o mundo. Então a gente tem que criar, né, eles sabendo respeitar a natureza, os outros seres humanos, dividir espaço, dividir tempo, dividir atividade, não é? É por aí mais ou menos. Então, aqui, quando a gente prepara alguma aulinha, alguma palestra, assim, né? É engraçado que eles sempre ajudam a gente sabe que eles ajudam, né? Mas eles fazem umas espécies de pegadinhas com a gente, às vezes, né? Aí a gente estava semana passada preparando, puxa, tão pouquinho, tão pequenininho esse trecho do Evangelho, o que eu vou falar para complementar isso, né? Aí veio em mente assim aquela apostila sobre o Evangelho comentado. Aí pegamos a apostila aqui, abrimos no índice, aí fomos ver lá, corremos assim no índice, hein? Aí escolhemos lá o item, as preocupações. Aí, quando fomos abrir, né, a página das preocupações, que era o motivo de obediência e resignação, então, o que nos aflige? As preocupações. Né? Me espantei quando estava lá, no dia 11 de julho de 2012, que estávamos assistindo a aula do Evangelho comentado, né? Havíamos, não sei quem, né, porque foi uma coisa mediúnica, não sei quem, não sei mesmo, gente, desenhou o desenho de Rita de Cássia aqui, ó. Aqui, ó. Rita de Cássia, tá? Desenhada aqui. Foi uma coisa de visão, de intuição, né? Há 2 anos atrás, né? E a médium aqui abriu assim sem querer, né? Escolheu e saiu justamente ali. Ou seja, a espiritualidade está antenada o tempo todo no que a gente faz, né? E nos ajuda o tempo todo também. Está presente conosco o tempo todo. Então, já que foi assim, né, Fátima? Vamos aqui ler rapidamente o que foi que intuído para nós comentarmos sobre a questão da obediência e resignação. Então, foi a questão preocupação que está abordada por Jesus, escrita por Mateus, no capítulo 6, de 25 a 34, e Lucas, de 22 a 31. Está assim, item 25, palavras de Jesus. Por isso eu vos digo, não vos preocupais com vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Então, ele nos fala que a nossa preocupação não tem razão de ser. Se nós confiamos na divina providência, na bondade divina, né, nunca vamos ficar desamparados. Sempre haverá como nós sobrevivermos, né? Nós nascemos com um corpo que nos foi emprestado, né, e temos a nossa vida, né? Isso é um consolo para nós termos resignação e entendimento e não ficarmos buscando, correndo atrás do ouro, da matéria, da materialidade, palpando a nossa vida só no material, porque aí quando o material nos falta, nós vamos ficar sem chão, né? E ele próprio falou também, buscai primeiramente o reino do céu, o resto vos será dado por acréscimo, ou seja, buscar a Deus, a espiritualidade, o autoconhecimento, a oração, para que a gente possa lidar com a materialidade ou sem a materialidade, né? E aí ele continua, olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Não é? E isso aborda a questão do orgulho, da avareza,
de ficarmos juntando posses, queremos ficar cada vez mais ricos, comprar o celular da moda, roupa de marca, isso tudo, quando o que nós precisamos valorizar mais são as características do ser humano com quem nós convivemos, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a beleza da natureza, né? A pureza dos sentimentos. Item 28. E por que vos preocupais pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Então, a própria natureza está aí para nos exemplificar, não é? O lírio é uma flor mais linda que existe, né? Nasce no pântano, linda de viver, né? E é mais bonita do que a roupa de Salomão, que era um grande rei, não é? Então nós não precisamos nos inquietar pelas posses materiais, pelo que vai ser amanhã, o que vai ser depois, não é? Contanto que nós estejamos conscientes de que estamos com a força do trabalho, com a nossa inteligência, fazendo o possível dentro do nosso alcance. No iniciozinho do texto que ele fala sobre a preguiça, era com relação à preguiça de estudar, a preguiça de conhecer as leis naturais, ensinamentos de Jesus, né? Entendendo não há sofrimento. E aqui também a gente pode lembrar da preguiça, né? Se nós não temos a preguiça de trabalhar, porque todo o trabalho é digno, nunca o pão nos faltará, não é? Então não precisamos nos desesperar porque não temos a roupa mais maravilhosa para ir no casamento na semana que vem, não é? Isso é detalhe. Então, assim não vos preocupeis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado ao dia, basta o seu trabalho. Foi o que falamos, né? Antes de nós entrarmos aqui numa pequena e singela homenagem, vamos pedir aos irmãozinhos que se concentrem, que fechem os olhinhos, que mentalizem esse dia lindo que está hoje, nesse sol maravilhoso, com esses pássaros e todas as flores que a Fátima falou para a gente, para que a gente possa alimentar o nosso espírito, os irmãos desencarnados presentes também, e nós passarmos para a nossa singela homenagem. Então vamos dizer assim: cura do amor divino, amada presença, eu sou, amada Diana e amado fogo sagrado, flameje em sua chama curadora de amor cósmico em meu corpo físico, através e ao redor dele e de todos aqueles que estão sob esta radiação. Encham cada célula de nossos corpos com pureza e perfeição. Vertam sua grande atividade da chama curadora do amor cósmico, curador com uma pressão cada vez maior do grande silêncio dentro das mentes, corpos, seres imundos, de quem vem a nós em busca de cura, até que toda a discórdia, a enfermidade e a aflição sejam dissolvidas e consumidas do orbe planetário. Então, é com o coração cheio de felicidade aqui, cheio de alegria pelo dia de hoje, né, que é um dia muito importante, muito feliz para a doutrina espírita, né, que hoje se comemora o aniversário de Allan Kardec. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre esse nosso irmão, grande espírito missionário, né? Isso aqui, nosso querido Allan Kardec, que faz aniversário hoje, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Ele foi um influente educador, autor e tradutor francês que usou o pseudônimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como codificador do Espiritismo, como todos sabem. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos.
Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris em março de 69, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. As 5 obras fundamentais que versam sobre o espiritismo, com o pseudônimo de Allan Kardec, são o Livro dos Espíritos, que cita os princípios da doutrina espírita e foi publicado em 18 de abril de 1857. Esse Livro dos Espíritos veio da sequência das revistas espíritas, que eram feitas mensalmente no local onde se reuniam, né? Onde tinha a nata da intelectualidade lá em França, e depois Allan Kardec compilou tudo isso e as perguntas e respostas feitas pelos espíritos a vários médiuns, e então nasceu o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores, foi feito em janeiro de 1861. Esse livro aborda tudo sobre mediunidade, os aspectos da mediunidade, os tipos de médiuns, os tipos de mediunidade. É muito importante a gente ler, estudar em grupo essas obras básicas do Espiritismo para compreender essas leis naturais, o porquê das coisas, o porquê da mediunidade, das diferenças, não é? Aí em seguida veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos hoje, que foi em 1864, o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. E além dessas obras, Kardec publicou mais 5 obras complementares. Como citamos, a Revista Espírita, que era um periódico de estudos psicológicos, era publicada mensalmente de 1º de janeiro de 1858 a 1869. O livro O que é o Espiritismo, que é normalmente o primeirinho que as pessoas leem, né, quando vão conhecer o Espiritismo, é um resumo sob a forma de perguntas e respostas e foi publicado em 1859. A instrução prática sobre as manifestações espíritas, que foi substituída pelo Livro dos Médiuns e publicada no Brasil pela editora Pensamento. O Espiritismo em sua expressão mais simples, um livro publicado em 1862. Viagem Espírita, de 1862, publicada no Brasil pela editora O Clarim. Após o falecimento de Kardec, viria também à luz o livro Obras Póstumas, que foi feito por anotações dele, foi publicado em 1890, já posterior à sua morte. Outras obras menos conhecidas foram também publicadas no Brasil. O Principiante Espírita, pela editora O Pensamento, e A Obsessão, pela editora O Clarim. Então, nós agradecemos a esse querido espírito de escola, Allan Kardec, não é? Por toda essa dádiva, todo esse manancial de conhecimento que ele nos legou, o espírito que foi preparado para trazer o advento do espiritismo, para trazer todas essas explicações das leis que Jesus citava lá na sua época e que não poderiam ser faladas com todos os detalhes, com todas as palavras, porque não havia entendimento para a humanidade naquela época. Imagina se falar na época de Jesus e perispírito, né? Imagina se falar em efeito físico, a mesa está andando, está voando, não tinha como. A humanidade estava muito ainda incipiente no entendimento. Ainda estamos, não é? Mas um pouquinho de nada melhor, né? Então, nós temos muito que agradecer a esse irmão, Allan Kardec, onde ele estiver, que ele receba ainda mais luz, né? A espiritualidade sempre lança no orbe planetário vários espíritos em vários pontos do planeta para trazer a luz, para trazer o esclarecimento e a evolução da humanidade. Se, por acaso, Kardec não tivesse êxito na sua missão, já tinha sido preparado, escolhido um outro espírito, um outro irmãozinho igualmente competente para fazer esse trabalho, que era Leon Denis. E não por acaso, no próprio nome composto todo de Allan Kardec, tem lá o nome Leon Denis. Então, se Kardec tivesse, entre aspas,
falhado com a sua missão, o que não aconteceu, Leon Denis faria esse trabalho que Kardec fez, né? Então, o mérito é de Leon Denis, com auxílio de todos os outros espíritos que estão até hoje divulgando, né, a doutrina espírita. Então, que Jesus, Rita de Cássia, os bons espíritos aqui presentes possam alimentar cada um de nós aqui com nossas dúvidas, nossos pedidos, nossos pensamentos, aqueles que estão em nossa mente nesse momento, pelos quais nós pedimos a cura, pedimos o equilíbrio, pedimos o esclarecimento, que nós possamos ser pequenos divulgadores dessa doutrina consoladora que Jesus falou. Primeiro veio Moisés trazer a luz ao mundo, depois veio João Batista, né? Depois veio Jesus e por fim o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então nós agradecemos a oportunidade de conhecermos essa doutrina consoladora, lembramos aos irmãos para fazerem a leitura dos livros da doutrina espírita e de outros também tantos livros importantes, né? E principalmente, como foi abordado hoje, nós buscarmos todos conhecer o Evangelho, né? Lê-lo, se possível, diariamente, porque é Ele que nos dá o tônico moral para o nosso sofrimento. Ele que faz com que nós tenhamos essa obediência e essa resignação que foi abordada nesse capítulo, que não é uma passividade, mas é uma compreensão e uma educação do espírito. As questões físicas, as dores físicas, não são tão difíceis de lidar, mas as questões morais, né, a dificuldade de perdoar, de aceitar o outro, de não querer impor as nossas próprias ideias, são essas coisas que a gente precisa trabalhar no nosso espírito. Então, que Jesus abençoe todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje não tem nenhuma brincadeira para falar assim, porque o tema não é pertinente, mas a alegria está presente para todos aqui. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, a gente ainda pode falar, né, Fátima? A Fátima quiser também, quer, Fátima, complementar, falar um pouquinho para a gente? Hã? Não? Então, se está tudo bem, segundo a vontade de Deus, de Rita de Cássia, de Clarice, né? Nós vamos agora, daqui a pouquinho, ir para o passe e pedimos que os irmãos mantenham toda essa paz que nós estamos recebendo aqui no momento em vossos corações, não é? Mais uma paz com alegria. Eu não posso brincar, fazer palhaçada aqui, mas vamos nos lembrar da alegria, de tudo que foi falado pela Fátima, que foi lido por nós, de como Jesus se reportava, como ele lidava com as pessoas, com as crianças, né? Então, graças a Deus, obrigado, até a próxima reunião, que Jesus esteja convosco e a espiritualidade festeje muito o aniversário de Allan Kardec. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos,